Boa noite aos irmãos. Que a paz e a luz divina esteja conosco e que em mais essa oportunidade possamos conversar com os irmãos a respeito das maravilhas da doutrina espírita, consoladora pelo esclarecimento e que faz com que nós estejamos na busca de seguir as pegadas do Mestre. E desta feita foi colocado para nós esse tema da constituição familiar e que começa lá no casamento, esse hoje um tanto contestado, e Kardec já se preocupava com isso lá em 1857, quando fazia, junto da espiritualidade maior, o Livro dos Espíritos. Ele colocava a pergunta aos irmãos que compunham o Espírito da Verdade: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união de dois seres. Lá os Espíritos nos respondiam que é um progresso na marcha da humanidade. E lá no livro de Emmanuel, de Chico, através de Emmanuel, Vida e Sexo, o casamento ou união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. E essa união reflete as leis divinas, porque Deus deu a nós essa conformidade de homens e mulheres para que nós pudéssemos ser auxiliares de Deus na perpetuação da espécie e ajudar para que outros espíritos que se encontram no mundo espiritual pudessem chegar até nós. Então essa união reflete as leis divinas que permite seja dado para um esposo para uma esposa, para um companheiro ou para uma companheira, um coração para outro coração e vice-versa. Até tem um livro, né, que é o título de Alma para Alma, que é como nós deveríamos viver, né? Só que essa ligação tem que se basear, né, na responsabilidade que nós podemos e devemos assumir. E a doutrina espírita vem nos ensinar tantas coisas com relação ao casamento. E lá nós vamos encontrar no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, os tipos de casamentos que acontecem e que existem no meio de nós e que ele classifica em 5, que são os acidentais, os provacionais, os sacrificais, os afins e os transcendentes. E lá ele coloca como acidentais aquele encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea. E essa atração momentânea não tinha qualquer uma ligação espiritual. E nós vemos que muitas vezes acontece isto porque nos ligamos muito mais pelo físico ou pela posição social, sem ver ali qualquer ligação espiritual. Também porque nós ainda não temos a cultura espiritual e vivemos, muitas vezes, como se fôssemos um corpo. E ali funciona quase que somente o livre-arbítrio de tomar aquela decisão de se ligar a alguém pelos interesses materiais, físicos, sem que tenha qualquer ascendente espiritual. E no nosso mundo esses casamentos ainda são comuns. Esses casamentos ainda são comuns porque nós ainda vemos muito o lado material. Funcionamos muitas vezes, não quero dizer que sejam as pessoas que aqui estejam, porque tem tantos aqui que já têm uma caminhada, né, através das palestras, através do estudo, mas no nosso mundo ainda existe muito os casamentos
que buscam apenas os interesses físicos, materiais, pela beleza física, pelo porte físico e assim por diante, e que são muito comuns esses casamentos ainda, e naturalmente que eles vão gerar futuros encontros, porque a partir dali nós passamos a nos compromissarmos com aquele ente que está junto de nós. Mas também tem os provacionais, que são o reencontro de almas para reajustes necessário à evolução de ambos. Esse re de novo, reencontro, encontrar-se de novo. O prefixo re quer dizer de novo. Para um processo de reajuste, ajustar de novo. Dentro dessa condição de nós estarmos buscando nos ligar a alguém, lá dentro do Instituto Reencarnacionista, pelo qual todos nós passamos, no mundo espiritual, enquanto estamos como espíritos, espírito errante, todo aquele que ainda tem que reencarnar, e nós vamos passar, todos nós já passamos por essa fase e ainda vamos passar tantas vezes. Nós sempre dissemos que existem duas grandes categorias de espíritos, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, e que nós fazemos parte dessas duas categorias de espíritos, nesses estados de espíritos encarnados e desencarnados. E hoje estamos aqui encarnados e amanhã estaremos desencarnados, como já estivemos desencarnados antes de nós nascermos. Mas os provacionais são um reencontro de almas para ajustes na evolução de ambos. E por isso, porque é um processo de reajuste, ainda existe tanta desarmonia nos lares, porque nós, pela benevolência da divindade, temos o esquecimento do nosso passado. E esse esquecimento do passado, que é bom para nós, porque se nós lembrássemos, aí a desarmonia seria muito maior. Hoje já existe desarmonia em função daquelas coisas que nós temos as intuições do passado, e isso não é só com relação aos familiares, mas com relação até às vezes às pessoas com quem nos encontramos e que têm as antipatias à primeira vista, assim como tem as simpatias à primeira vista, mas principalmente dentro dos lares tem as questões naturais que são de antipatias. Porque quanto mais pregressos são os tempos, menos evoluídos nós éramos. E nós já convivemos com aquelas pessoas. E convivendo com aquelas pessoas, com a evolução menor que nós tínhamos, naturalmente que agíamos com a imperfeição maior do que agimos hoje e causamos problemas a essas pessoas. E temos que retornar para esse reencontro, para os processos de reajuste através de mais uma encarnação, isto é, uma reencarnação. Tanto processo de, num reencontro, num processo de reajuste, numa reencarnação, é tanto porque nós estamos retornando para que possamos quitar os nossos débitos e, além disso, evoluirmos juntos. Porque se nós buscarmos, chegarmos aqui, cumprirmos com aquilo para o qual nós adentramos dentro de um casamento, seguindo as leis divinas, nós vamos naturalmente, vai ser natural esse cumprimento de mais essa etapa de vida lá dentro das nossas vidas. Então Deus uniu esses homens e essas mulheres através das leis do mundo, a fim que pelo convívio diário a lei maior de fraternidade fosse por eles cumprida nos dias da vida de cada um. E é claro que nós ainda, no estágio em que nós nos encontramos, porque vivemos num mundo de expiações e provas, num mundo de inferioridades, no estágio em que nós nos encontramos, porque
não merecemos nascer no meio de anjinhos, nem nós somos anjinhos. E temos aqui, hoje, no dia a dia dos trabalhos dessa casa, nas sessões de estudos, nas palestras públicas, estamos aqui por quê? Porque precisamos aprender tantas coisas com relação à espiritualidade, porque ainda vivemos muito na materialidade. E essa compreensão evangélica que nós devemos ter, a boa vontade, a tolerância, a humildade, são virtudes que funcionam como amortecedores desses choques que nós vamos ter ao termos a vivência com os nossos irmãos que nós já vivemos no ontem e causamos a eles problemas. E na medida em que exista a vinda de alguém na nossa direção com ideias negativas, nós, com essas virtudes, nós vamos amortecer esse choque, vamos anular, porque a positividade anula a negatividade, né? A gente aprendia lá nas continhas que menos 1 mais 1 é igual a 0, né? A gente anula esses choques através da convivência fraterna, benevolência que nós podemos ter. Porque se nós estivermos com as negatividades agindo, a matemática nos diz que se alguém chegar negativo para nós, nós tivermos negativo, nós somamos os negativos, menos 1, mais menos 1 dá menos 2, né? A gente soma as negatividades. E por isso a doutrina espírita nos ensina, embasada nos ensinamentos de Jesus, naturalmente, nos ensina todas essas coisas para que nós possamos buscar, nos fortalecendo, termos esses amortecedores que não permitem que nós estejamos choques maiores e que provavelmente causaria problemas tanto para nós quanto para aqueles que vivem conosco. O espírito esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício da sua paz e do seu irmão que está para esse processo de reajuste. Mas ainda tem os casamentos sacrificiais, que é o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la, isto é, almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. É claro, né? O meu casamento não está nesse patamar, né? Ou está, né? Será que não está nosso casamento nesse patamar de sacrifício? Nós podemos analisar. Eu disse que o meu não está porque eu não sou uma alma superior que veio cuidar de uma alma, né, mais inferiorizada, né? Uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar o que se atrasou na jornada ascensional. É claro que dia virá, nós podemos fazer isso na medida em que nós formos buscando essa evolução, principalmente a moral, porque a evolução cultural já é normal, que todos nós a buscamos. Essa cultural que faz com que nós tenhamos, né, o 1º grau, 2º grau, 3º grau, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas isso é só conhecimento, isso é só instrução. Porque a moral, essa é embasada nos ensinamentos de Jesus, porque nós podemos ter todo esse conhecimento cultural e tratar o nosso irmão mal lá dentro do nosso lar, humilhar o nosso irmão com nossos conhecimentos. E isso vai fazer com que nós tenhamos ainda mais débitos, se nós não utilizarmos, fazer com que exista um equilíbrio nessa balança entre o conhecimento e o sentimento. Nós precisamos melhorar os nossos sentimentos para que possa ter neles o amor. E os sacrificiais têm essa conotação de que uma alma esclarecida ou iluminada se propõe a ajudar. E assim nós temos visto, né, senhoras delicadíssimas que casam com um esposo que é mais grosseiro ou vice-versa, né? E que são aquelas que têm a missão de sacrifício para ajudar aquele irmão que está ainda um pouco atrasado. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda um seu ente querido.
Então, esses casamentos é porque tem essa sublime missão daquele que não quer ver o seu ente querido atrasado, então ele vem para trazê-lo para o patamar onde ele já se encontra. Tem também os casamentos afins, que é afinidade superior, reencontro de corações amigos para a consolidação dos afetos, almas esclarecidas e que muitos se amam pelo matrimônio no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Então esses casamentos são aqueles que têm uma afinidade superior e que já são espíritos que têm uma evolução para simplesmente consolidar os afetos. E que seria uma coisa que nós precisamos chegar nesse ponto de trocarmos boas vibrações. Se todos os lares fosse para nós apenas consolidarmos os afetos e não mais precisássemos aparar aquelas farpas que ainda existem dentro dos nossos lares. E depois os casamentos transcendentes, que são almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais, tendo amor fraterno e que se encontram para realizações de interesse geral com finalidade superior. E aí os nossos irmãos vêm já com aquela finalidade de se unir para auxiliar na evolução dos nossos irmãos que se encontram no orbe terrestre, como nós precisamos tanto desses irmãos que se unem para que nós possamos ter alguém como exemplos para os nossos casamentos. Ideal e anseio no bem, com a doce ventura acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores, tendo o amor puro e santo. E aí são almas engrandecidas que vão estar dentro de nós para que nós possamos, junto de nós, para que nós possamos estarmos seguindo, tendo como exemplos essas almas engrandecidas. Mas nós nos unimos dentro do casamento porque somos homens e mulheres. E aí nós temos uns sexo masculino e outros os sexos femininos. Mas como homens, porque o espírito não tem sexo. E essa também era uma preocupação de Kardec, nos esclarecer. Ele pergunta a questão 200, o espírito tem sexo? E a resposta, não como entendeis, porque o sexo depende da organização física, entre eles amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Então, os espíritos se unem pela afinidade de sentimentos. E nós é que quando vamos passar pelo processo reencarnatório, lá antes do nosso nascimento, é que nós vamos escolher um corpo de homem, um corpo de mulher, para buscarmos ter ação condizente no nosso mundo material onde nós vivemos, para ter esses processos de ajuste, de reajuste, de sacrifícios, de afinidades e daqui a pouco transcendentais, Porque devemos evoluir para lá. Então, na questão 202, aliás, na questão 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E a resposta é sim, porque nós vamos animar o corpo de um homem ou de uma mulher de acordo conforme a prova que nós vamos escolher quando já temos as condições de escolher, porque muitas vezes as provas são impostas a nós, porque nós ainda não temos as condições de escolher pelo atraso na nossa evolução espiritual. E na questão 202, quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões. Então nós podemos vir aqui, casarmos e utilizarmos mal a questão sexual e que vai ter repercussões dolorosas para nós. Então é preciso lembrar, e nós vamos ver isso lá em Vida e Sexo,
que toda criatura traz os seus temas particulares com referência à questão sexualidade e que nós devemos buscar essa consciência. Por isso a doutrina espírita tem além das obras básicas, tem uma infinidade de obras complementares através de Chico, através de Divaldo, através de Raul, Leon Denis, que vem nos ensinar tantas coisas com relação às questões da utilização sexual nossa, que nós deveríamos buscar sermos auxiliares de Deus na perpetuação da espécie e na evolução da humanidade. Atendendo à soma das qualidades adquiridas, nós vamos encontrar isso lá em Vida e Sexo, na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do seu ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. E cada pessoa se distingue pelas peculiaridades que ela traz, pelas particularidades que ela traz em si, dentro de como viveu na vida anterior e que, porque nós somos espíritos e temos conosco um perispírito, que é aquele ser, que é aquela figura semimaterial e que vive conosco ao longo das encarnações, ao longo da vida espiritual, quando estamos como errante. E quando estamos encarnados, nós gravamos tudo que nós pensamos, dizemos e fazemos no perispírito. E por isso, fica lá impregnado em nós, e esse perispírito anda conosco o tempo inteiro, e por isso nós atraímos exatamente aqueles irmãos para o nosso lado que fazem parte, que vão fazer parte da nossa vida. E por isso nós atraímos, através do espermatozoide, exatamente aquele espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo para que nós possamos ter exatamente aquele corpo e aquela vida de acordo conforme os nossos merecimentos. E que depois nós vamos ter essa ou aquela aparência, esse ou aquele corpo físico, esse ou aquele problema ou não no corpo físico, de acordo conforme nós tivermos gravado no perispírito tudo que nós fizemos na vida anterior. E com isso vamos atuar nessa vida e também com essas imantações que nós fizemos no nosso perispírito e pelos pensamentos que nós temos, nós vamos atrair para junto de nós exatamente aquelas pessoas com as quais nós tivemos contato, vivências na vida anterior. É claro que nós temos o livre-arbítrio e nós podemos ter assumido compromissos lá no plano espiritual com essa ou com aquela pessoa e chegarmos aqui. Eu tinha a condição de ter não aquela beleza escultural do meu lado. Só que eu chego aqui e vejo a beleza escultural do meu lado, porte físico e o meu livre-arbítrio, não quero assumir o compromisso com alguém que não tem aquela beleza escultural e eu vou buscar. Então, eu assumo um outro compromisso e daí eu não vou ter apenas um compromisso, eu vou ter amanhã mais compromissos. Mas nós falávamos sobre o casamento em si, na união dos sexos, onde nós temos a união de homem ou mulher. Mas o casamento não se resume a isto. Quando nós casamos com alguém, eu não caso só com a moça, ou a moça só casa com o rapaz. Vem um pacote junto.
Eu caso com a sogra, com o sogro, com o cunhado, com a cunhada, e às vezes é mais do que um, né? Eu caso com o primo, com a prima, com o colega de serviço, eu caso com, enfim, com uma quantidade grandiosa de pessoas, com os amigos, e que todos eles vão fazer parte da nossa vida e que nós temos que ter as condições de buscar sermos agentes da bondade divina nesses nossos irmãos que vão fazer parte do nosso casamento. E às vezes a gente vai criticar a pessoa, principalmente o cunhado, né? Tinha um colega nosso que dizia: para que serve o cunhado? Será que é só para roubar o nosso churrasquinho no domingo, né? Ou para nos pedir um emprestado? Até tinha um colega nosso que, quando, só para contrariar, lançou aquela música Sai da Minha Aba e disse: essa é para o meu cunhado. Mas é brincadeira, né? Porque eu fico brincando com as coisas sérias, porque eu cresci mais o corpo que o espírito. E é uma realidade. É uma realidade, eu cresci bem mais o corpo que o espírito. Mas, às vezes, nós ficamos criticando o familiar da nossa esposa ou do nosso esposo, e ele conviveu 20 e poucos anos, 30 anos com aquela pessoa, e que tem os laços afetivos. E, naturalmente, que nós temos ferindo não só aquele que adentrou para o nosso círculo familiar, mas estamos também indo contra o nosso ente querido, porque ele conviveu 20, 30 anos com aquela pessoa, logicamente que tem laços afetivos, e que nós, sem essa visão dos ensinamentos de Jesus, onde não foi dito para nós amarmos só a nossa esposa ou nosso esposo. Ele disse: amai-vos. E aquela pessoa que está conosco é para ser amada. Porque nós ainda temos muito a questão de querermos ser amados. E Jesus não disse: sejais amado. Ou disse? Alguém ouviu? Jesus não disse: sejais amado. Ele disse para nós amarmos bastante, assim, de fim de sermos felizes. E nós, na maioria das vezes, queremos ser amados, sem ver que isso é uma consequência. Se nós amarmos, nós temos a condição de sermos amados. Mas se nós não amarmos, a dificuldade é maior em sermos amados. Porque nós é que vamos construir essas afinidades através do amor que nós estamos desejando aos outros. Sendo que o amor não é simplesmente uma palavra com 4 letras. O amor é o exercício das virtudes nos outros. Eu tenho que me acumular de virtudes para exercitar nos outros, porque senão eu vou exercitar meus defeitos nos outros. E quem gosta de estar encostado num porco-espinho? A gente gosta de estar encostado numa lã, né? Então a lã representa as virtudes onde os outros podem chegar perto de nós e não sente mais arrepios pela má qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas vamos sentir efeitos da nossa aura que nós vamos aumentando com as virtudes que nós vamos tendo, e o nosso ente querido lá dentro do nosso lar vai se sentindo melhor, apesar das coisas que nós fizemos no passado contra ele. Mas hoje nós vamos estar fazendo tanto bem a ele que anule aquelas negatividades que nós fizemos no passado. Mas dessa união dos sexos, e como nós somos agentes de Deus na perpetuação da espécie, naturalmente que vão vir os filhos. Esses com os quais nós também temos aqueles compromissos assumidos no ontem. E Kardec, também preocupado com essas questões, ele perguntava aos espíritos se pode se considerar como missão a paternidade. E lá a resposta
que não era uma simples missão, era uma verdadeira missão. E que nós precisávamos fazer de tudo para cumprir com essa missão, porque se nós sucumbirmos com essa missão, vamos ter que naturalmente sofrer as arremetidas. E isso é o que acontece, né? Quando nós não cumprirmos com a missão. Às vezes, nessa própria vida, já temos as arremetidas das negatividades que os filhos propõem a nós, em função de nós não termos buscado sermos os cumpridores dos seus deveres para com aqueles que Deus bondosamente coloca junto de nós, para que nós possamos, através do cumprimento dessa missão, estar evoluindo. Porque nós vamos utilizar essa maravilhosa condição que Deus nos deu de sermos seres inteligentes da criação, porque Deus nos dá 3 coisas basicamente de graça, né? Tempo, inteligência e amor. E Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. E às vezes lá dentro do nosso lar, a gente não quer dar um pouquinho de tempo para aquele nosso familiar que está precisando, que nós damos de graça um pouquinho do nosso tempo e que nós recebemos de graça, que poderíamos dar de graça. E negamos esse tempo para aqueles que lá estão conosco e que fazem parte dessa constituição familiar que nós temos hoje. E que nós poderíamos usar essa segunda condição, que é de ser inteligentes, para buscar solucionar todos aqueles problemas que surgem, porque para fazer as coisas fáceis não é preciso ser inteligente, né? Então a inteligência Deus nos dá para que nós resolvamos aqueles problemas oriundos que nós mesmos construímos lá na vida passada. Deus nos dá inteligência para que nós possamos resolver aqueles problemas lá dentro dos nossos lares. E Ele está 24 horas votando o amor para dentro de nós. E Jesus veio nos ensinar a lei de amor para que nós, com todos aqueles ingredientes do amor, porque o amor tem que ter esses ingredientes, né? Assim como a comida tem ingredientes, e só existe através dos ingredientes. Comida, por si só, é uma palavra com 6 letras, só existe em função do feijão, do arroz, da carne, da batata, né? Assim também o amor não existe sem a paciência, a tolerância, a compreensão, a bondade, o equilíbrio, o respeito, a disciplina e assim por diante. Não adianta nós dizer que amamos alguém se não temos paciência com esse mesmo alguém, se não temos tolerância com esse mesmo alguém. E eles não vão chegar calminhos para nós, para dentro do nosso lar, dentro dessa constituição familiar, e me dizer: me dá um pouquinho da tua paciência. Não é assim, né? Todos nós sabemos que não é assim. Me dá um pouquinho da tua tolerância. Chegam drasticamente. Porque sabe que nós viemos aqui na casa espírita e assistimos tantas palestras, participamos da sessão de estudo, aí chega lá em casa e alguém pede um pouquinho daquilo que nós aqui buscamos. E nós podemos buscar e levar. Assim como nós fazemos no mercado, né? A gente não busca lá e depois chega lá e distribui, coloca, né? Assim também é com relação às coisas espirituais que nós podemos buscar dentro dos supermercados espirituais, como nós costumamos chamar os templos religiosos, para levar para dentro da nossa constituição familiar, que todos nós, graças a Deus, os temos, e benevolamente os temos, para que possamos viver, deixar viver e ajudar a viver. Então, é preciso que nós buscamos essa vivência, e nós vamos encontrar lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós temos tantos problemas na área com os filhos, e muitas vezes nós queríamos que eles fossem gratos a nós, mas também muitas vezes nós não ensinamos eles a serem gratos.
E daí nós queremos que eles sejam gratos a nós, queremos alguma coisa deles que eles não têm para nos dar. Mas também, se nós estamos cobrando gratidão de alguém, é porque nós não damos de graça. E queríamos que num determinado momento alguém nos pagasse por aquilo que nós demos. E quantas vezes a gente ouve, né? Bah, eu fui tão bom com meu filho e hoje ele me é ingrato. Então quer dizer que a gente está cobrando gratidão. E se ele é ingrato é porque ele não sabe ser grato. E muitas vezes fomos nós que não o ensinamos a gratidão. E é claro, a gente poderia dizer, né? Ah, mas eu passei tanto tempo, errei tantas vezes. Isso é normal nós termos errado tantas vezes dentro dos nossos lares. O que não é normal é que nós continuamos errando. Porque errar é humano, mas... Como é que diz o ditado? Eu sabia que tinha algum espírito que ia me sussurrar aqui, né? Encarnado. Insistir no erro é burrice, né? Então nós podemos ter errado no passado, mas o passado não nos pertence mais. O que nos pertence é o hoje, é o daqui para frente. E esse aqui nós podemos nos redimir pela ação. E essa ação é muito mais grandiosa lá dentro dos nossos lares. Porque é com aqueles lá que nós temos os maiores compromissos. E Jesus, quando falava na parábola do bom samaritano, ele colocava que um homem descia de Jericó para Jerusalém e caiu em poder dos ladrões. E passou por ali um levita, um padre, e passaram. E veio um homem que vinha da Samária e que era considerado de má vida. Isso se assemelha daqui a pouco a nós, né? Que não temos aquela evolução espiritual. Mas o que fez o samaritano vindo da Samária? Ele, primeiramente, ele observou que tinham caído. Observando que tinham caído, ele parou. Daí ele viu que ele tinha ferimentos. E ele tratou de cuidar dos ferimentos. Deitou vinho e óleo nas feridas. Isso é uma parábola. Se a gente não cuidar, quando nós ouvimos as parábolas de Jesus, a gente começa a imaginar, logicamente, que as coisas materiais, como tem uma pessoa caída. E Jesus falava para nós, para as coisas espirituais. E isso nós devemos buscar o sentido espiritual, a figura alegórica que Jesus colocava nas parábolas, e colocar para dentro dos nossos lares. Porque quando tem alguém caído fisicamente dentro do nosso lar, a preocupação é grande e é na hora. E nós já queremos tomar as providências pelo lado físico. E isso é natural, que a gente deva se preocupar quando... Mas Jesus ensinava para nós pelo lado espiritual. Porque ele sabia que hoje, dentro dos nossos lares, teriam os caídos espiritualmente. E que a gente tem que ter a percepção de que tem alguém caído espiritualmente. Às vezes as pessoas estão lá com os problemas dentro do nosso lar, depressivos, tristes, raivosos, com os mais diversos problemas. E nós, muitas vezes, não percebemos, ou às vezes nem olhamos e passamos adiante. E que nós podemos funcionar como o bom samaritano e perceber e parar. Começar. Quando o samaritano parou, ele começou a dar um pouquinho do seu tempo
aquele tempo que Deus nos dá de graça. E quando nós paramos para pensar no nosso ente querido, analisar as suas feições, analisar como está as suas atitudes, para que possamos perceber que ele está caído. O seu tom de voz, caído espiritualmente. E aí nós podemos utilizar o vinho e o óleo, que são aqueles ensinamentos que nós buscamos dentro dos supermercados espirituais, e deitar espiritualmente no nosso irmão, que são essas coisas que são ditas nas palestras e que nós podemos levar para colocar junto deles. E continuar fazendo esse tratamento espiritual, porque eles vão continuar conosco, para que os nossos irmãos amanhã possam estar restabelecidos. É mais fácil, naturalmente, que perceber o lado físico e que tratar o lado físico. Mas não é só para isso que nós estamos aqui, não. Nós estamos para, principalmente, nos restabelecermos como espíritos que somos, através dessa espiritualidade que existe em todos nós, e dessa espiritualidade, com essa espiritualidade que nós podemos agir sobre aqueles que estão junto de nós, para reerguê-los, porque muitas vezes fomos nós que os deixamos naquelas condições, nessa constituição familiar que nós já tivemos na vida passada e que hoje estamos retornando a tê-las, para que nós possamos nos redimir do nosso passado e ainda evoluir com tudo que nós temos hoje de bom que a divindade coloca à nossa disposição. Então nós vamos encontrar, esse tempo passou muito rápido para nós, dona, não me xinga, tá? Nós vamos encontrar lá no livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver, que a doutrina espírita nos oferece um roteiro precioso para que a gente não se perca nessa estrada da vida, dentro das vivências que nós temos, dentro dos casamentos que nós temos e dentro dessa família que nós acabamos formando por toda essa junção de homem, mulher, filho, e formamos uma grande família, e que passa dessa menor célula da sociedade, que é a família, amanhã a estar dentro da grande família, que é a família espiritual, onde nós vamos aumentando o círculo daqueles que são nossos familiares, porque vamos não só vivendo como homens ou mulheres, mas vamos vivendo como espíritos e vamos agir de alma para alma. Então somos espíritos eternos, filhos de Deus, que imprimiu em nós algo de suas potencialidades. E a potencialidade de Deus é o amor, né? Além disso, o poder criador, que existamos pelo pensamento contínuo com o qual sustentamos nosso universo interior e desenvolvemos nossas iniciativas. Fomos criados para o bem, que se realiza no espaço, no esforço da verdade, do amor, da caridade e da justiça. E nós podemos constatar isso quando nós negamos as imperfeições que chegam a nós a todo momento, pelos meios televisivos, né, pelos rádios, pelas maledicências que chegam de nós, e que nós podemos negar e buscar essa verdade, o amor, da caridade e da justiça, e não nos deixar nos impregnar pelas negatividades do mundo, porque nós podemos ser um homem do mundo ou um homem no mundo, como nos diz o Evangelho. O homem do mundo vive como as coisas do mundo, mas o homem no mundo vive colocando o que tem de melhor no dia a dia das suas vidas, junto dos seus entes queridos, e procurando
fazer aquilo que sabe, mas sabendo que pode fazer muito mais do que sabe, porque pode aprender mais, e aprendendo mais, pode saber melhor amanhã do que faz hoje. Então nós fazemos tudo aquilo que sabemos, mas não fazemos tudo aquilo que podemos, porque podemos sempre mais. Hoje nós temos um saber e que é limitado pela nossa moralidade e pelos nossos conhecimentos. Mas nós podemos aumentar esse saber, melhorando a nossa moralidade, melhorando nossos conhecimentos. E aí agiremos melhor dentro dessa constituição familiar que Deus bondosamente nos deu para que agíssemos nela, mas com ela e principalmente por ela. Com o chavão viver, deixar viver e ajudar a viver. Muita paz.